O Lucas falou aqui, boa noite. Vi ao seu vídeo, deve ter assistido o vídeo sobre animismo, porém você sabe por que algumas sociedades orientais, como a japonesa, estão tão integradas à espiritualidade? É comum ver altares, hokara, etc., sem qualquer tipo de destaque, jogados pela cidade, mesmo eles não sendo religiosos. Como se a espiritualidade estivesse integrada no dia a dia deles, como se todos acreditassem e não duvidassem. Entendi. A ideia de. A experiência religiosa, que você está chamando de espiritualidade aí, ela é mais integrada à vida cotidiana, em vez da pessoa pensar no momento religioso. Tipo assim, eu tenho a minha vida religiosa em particular e tenho a minha vida pública, que é diferente da minha vida religiosa. E quando eu vou para argumentar alguma coisa em termos de projeto de lei, eu não posso falar que eu quero isso porque está na Bíblia. Eu tenho que separar a esfera pública da esfera privada e a religião pertence à esfera privada. Se for nesse sentido, né, essa ideia de uma separação, essa retração da religião para a esfera privada, é um fenômeno bastante moderno europeu, né? Eu não sei como é que isso é no Oriente, assim, Japão, no caso dessas estruturas religiosas, né, que se diz jogados, mas eles são bem cuidados, né, continuam sendo utilizados? Eu não sei. A resposta é não sei. Mas eu vejo isso de fato assim numa. Como que no Japão muitas dessas práticas e crenças que a gente chamaria de religiosas não estão num pacote, que são vistos como um pacote fechado. Tipo assim, eu falei alguma coisa e você fala assim, nós. Aí no Japão o cara fala, nós, isso que você falou é muito Shinto. Não, ele fala, isso que você falou é muito japonês. Ou nem vai identificar aquilo, mas uma pessoa de fora vai falar assim, isso é a forma japonesa de pensar, em vez de falar assim, ah, você foi muito Shinto ou você foi muito budista. Não é visto como uma religião, como um pacote de crenças e práticas a qual você anui intelectualmente, você concorda com certas pressuposições teóricas, né? Que tende a ser a visão mais de teologia e cristianismo no Ocidente. Lá, sei lá, o Hayao Miyazaki, por exemplo, no documentário, né, o cara dos estúdios Ghibli, no documentário Miyazaki e a Garça, o Hayao Miyazaki e a Garça, que é um documentário no Netflix que eu recomendo bastante para quem gosta de estúdios Ghibli, ele fala um monte de coisa, ele coloca uns negócios de separação de espaço sagrado, né? Seria o equivalente ao Têmenos grego, mas ele põe aqueles raiozinhos, aquele papel dobrado assim numa forma de zigue-zague, no estúdio dele, para afastar maus espíritos ou guardar os bons espíritos dentro daquele espaço. Mas ele não é um cara assim, ah, não, ele é super shinto, ele é um cara shinto praticante. Não, é a cultura do cara, né? Ele tá buscando um repertório cultural japonês e não vê aquilo como sendo religioso. Ele pensa o tempo inteiro o cara, o companheiro, o colega dele, né, de profissão lá, o Takeda, o cara que dirigiu o Túmulo dos Vagalumes, se eu não me engano, né? Como é que ele chama mesmo? É Takeda Tanaka? Esqueci. Mas o cara que era o outro grande diretor dos Estúdios Ghibli, ele morreu e isso causou um impacto gigantesco no Miyazaki, pessoalmente. E ele fica um tempo inteiro falando assim, ah, o fantasma, o espírito do cara, como é que ele chama? Não é isso não. Não é Takaro, não. Enfim, esse cara, né, o outro, que era um... Tô envergonhado aqui de esquecer o nome desse cara, que ele é importantíssimo também. Não é isso também não, William. Como é que ele chama? Ghibli. Ninguém vai falar isso, não tem nenhum fanático por Estúdios Ghibli aí no chat? Surpreendente. Takahata. É esse cara aí que ninguém falou no chat, né? Takahata. Esse cara, né, ele morreu, e aí desde que ele morreu, o Miyazaki, ele se sente... Ele vive com a presença desse cara. E não é a memória pura e simplesmente, é uma presença viva, é uma sobrevivência espectral desse cara. Então ele acha que quando tá dando alguma coisa de errado é o que o cara tá atrapalhando ele, tá atazanando ele. E aí ele quer meio que propiciar o espírito do amigo dele que morreu, pô. Isso. Só que em nenhum momento ele elabora isso como sendo religioso, como sendo Shinto, como sendo espiritualidade. Então realmente é uma integração muito interessante, né? Panaca não, Panaca é Inca, né? Panaca já é uma questão Inca. É o Isao Takahata, né? Isao Takahata, é isso mesmo. E quando eu estava assistindo esse documentário, eu só lembrava, como eu conheço muito menos de cultura japonesa, eu só lembrava dos espectros, né, dos Dilmun, dos Etemo, na cultura mesopotâmica. E sobre essa discussão, né, da sobrevivência dos mortos,
e da propiciação das almas, de possessão, como é que tudo isso é trabalhado numa questão até muito traumática psicológica, né? O Freud trabalhou isso muito no sentido mais materialista psicológico, essa sobrevivência dos mortos como meio que coisas mal resolvidas, que a pessoa fica se culpando por algo que falou com a pessoa e a pessoa morreu, você não consegue se desculpar mais, então aquela presença fica muito viva e você dá uma certa carne àquilo, não exatamente carne, né? Mas você dá uma densidade presencial àquele morto na forma do fantasma, do espectro, do deus, do ancestral, do santo, né? Então o Freud tem uma discussão muito interessante sobre isso num texto que ele fala, ele está no contexto de Primeira Guerra, ali discutindo sobre a morte, como é que o Ocidente lida com a morte, como é que o Ocidente perdeu o tato com o fenômeno da morte, a elaboração psicológica da morte. Ele fala muito sobre isso, eu acho que faz muito sentido. E aí um cara, que é o Ian Asman, que é um egiptólogo fantástico, ele pega essa discussão do Freud e, para mim, leva a outro patamar num livro chamado Morte e Salvação no Egito Antigo, Death and Salvation in Ancient Egypt, que é um livraço assim, maravilhoso. Só a introdução desse livro vale por milhões de livros. Morte e Salvação no Egito Antigo. Eu estou preparando no momento um vídeo, eu não posso falar isso porque senão vai zicar, esquece o que eu falei. O documentário chama Miyazaki e a Garça, ou Hayao Miyazaki e a Garça, que é sobre o Hayao Miyazaki, né, que é um diretor dos estúdios Ghibli, ou como, sei lá como é que pronuncia isso corretamente. Ghibli, provavelmente em japonês, né? Chama Hayao Miyazaki and the Heron, né? E a Garça. Hayao Miyazaki e a Garça. Tá no Netflix. O Vitor falou aqui, você tem um filme favorito dos estúdios Ghibli? Eu acho que é o Princesa Mononoke. Mas eu gosto muito de vários que estão muito próximos no topo, assim. Porque eu gosto de muitos num nível muito acima dos outros filmes. Então é até difícil colocar essa comparação. Mas assim, o Princesa Mononoke, o Viagem de Chihiro, o Castelo no Céu, o Castelo Animado e o Náusea são os meus preferidos. Eles oscilam, assim. Mas acho que o Princesa Mononoke é o que eu mais estavelmente foi o meu preferido. E abaixo desses tem outros filmes maravilhosos. O próprio Menino e a Garça eu gostei muito, que é o bem recente, né? Os últimos filmes do Studios Ghibli não estavam me empolgando tanto, mas esse me empolgou muito. E tem o Totoro, que eu gosto muito também. Tem aquele que eu acho que é do Takahata já, né? Que é aquele que são os guaxinins. A gangue de guaxinins é muito bom. O Contos de Terra-Mar tá um pouco abaixo, num terceiro nível talvez, mas excelente também. Todos que eu assisti foram bons. O único filme do Studios Ghibli que eu assisti que eu não me empolgou muito, talvez tenha sido Ponyo, que eu achei muito infantil, assim, talvez a proposta dele já seja mais infantil. Deixa eu lembrar quais são os filmes do Studios Ghibli aqui. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Já que eu tô atrasadíssimo e perdendo não, né? Mas estou levando um tempo gigantesco para responder as coisas. Deixa eu aproveitar e tornar esse processo ainda mais lento e mais ineficaz, abrindo aqui um tier list dos Studios Ghibli. Vamos ver aqui, ó. Como é que eu faço para eu fazer o tier list aqui? Go to template aqui, né? Vamos lá, vamos ranquear os Studios Ghibli. Ó, então eu já falei, né, que vamos por partes. O Kiki Delivery Service também não é um filme que me empolga. O Totoro é muito bom, vamos pôr aqui em B. O Conto da Princesa Kaguya eu não assisti, inclusive, bem lembrado. Esse aqui eu nunca nem ouvi falar. From Up on Polly Hill, eu nunca vi esse. Only Yesterday eu nunca assisti também. Pouco, esse aqui que é o dos Guaxinins, esse é muito bom. Eu não sei se ele vai ficar em A, acho que vai ficar em B. The Cat Returns. Esse aqui não é o do Mundo dos Gatos? Não. Qual que é esse aqui? The Cat Returns? Esse é o do Mundo dos Gatos, né? Não tem outro, não. Tá, esse eu não me empolgou muito também. Vou pôr em C aqui. O Castelo no Céu, pra mim, é A. O Viagem de Chihiro, S. O Túmulo dos Vagalumes, né? Grave of the Fireflies. Cara, esse filme é muito forte, é muito bom, mas, assim, eu vou pôr em A, porque ele não tem pra mim o luminoso dos outros filmes do Studios Ghibli. Ele é um filme lindíssimo e bem pesado de guerra, mas ele não tem um aspecto luminoso. Igual como não tem também esse aqui, ó, O Vidas ao Vento, né? Que é muito bom também, mas ele é muito trivial na temática. Ai de mim, né? Usando a palavra trivial num contexto de análise de filmes do Studios Ghibli. Porco Rosso é um filme que é legal, divertido. Eu, inclusive, assisti ele no cinema, claro, não quando saiu, mas aqui em BH numa mostra, né, de filmes do Studios Ghibli. Vamos voltar para a ordem aqui.
Esse aqui é o Castelo Animado, né? Que é o House Movie Castle, é excelente também. Eu revi esses dias, inclusive. Esse eu nunca vi. Qual que é esse? Ocean Waves? Esse eu nunca vi. Qual que é esse aqui? Esse também eu não vi. Esse aqui é o do Mundo dos Pequeninos? Se for, eu achei não tão empolgante também. Como é que... Até no D. Esse é o Mundo dos Pequeninos? Arriete. Esse aqui também eu achei... Não me empolgou tanto. Mononoke é esse, né? Contos de Terra-Mar é muito bom, mas eu acho que eu vou pôr aqui em B. Náusea é S. Pônio, como eu disse, não importa. Esse é muito bom, o Meus Vizinhos, os Yamada. Esse é muito bom. Esse é do Takahata também, eu acho. E ele é bem diferente, o estilo. E ele tem um aspecto luminoso um pouco mais disfarçado. Esteticamente não me agrada tanto quanto os filmes do Miyazaki, mas é um filme que eu lembro de ter me tocado bastante, assim. Esse Whispers of the Heart, qual que é esse? Whispers of the Heart? Olha, talvez eu nem tenha assistido esse. Ele é ligeiramente familiar. Ah, peraí. Eu falei que eu não assisti o... Ah, não, tá certo. É isso mesmo. Esse aqui eu realmente não assisti. From Up to Polly Hill. Eu não tô lembrando desse. Eu acho que eu assisti sim. Mas, assim, não me marcou, né? Se eu tiver assistido, ele tá no último ranking. Qual que é a premissa dele? Ah, um spin-off do Gato. Eu acho que eu não assisti, não. Mas tá faltando muita coisa aqui, né? Tem aquele do Lupin terceiro, que é muito bom. Tem o Menino e a Garça não tá aqui, né? Tá faltando vários filmes aqui. Porcaria esse tier maker. Enfim, vamos voltar para as perguntas. Mononoke é mais ou menos? Seja anátema. Ah, Lupin é do Miyazaki, mas não é dos Estúdios Ghibli. Ah, não sabia. Realmente, o Mononoke ele me pega muito, assim como o Mononoke ele me pega muito. Ele é o mais, talvez mais tem uma questão de um fantástico inspirado, né, por esse Shinto meio impreciso assim cultural do Miyazaki. Acho que é um dos mais que tem esse elemento mais forte assim. O Totoro também bastante. O Castelo no Céu também. Não, o Castelo Animado, melhor dizendo, que tem o foguinho, né, que é alimentado e aquela questão dos vários mundos. São os filmes mais mágicos, assim, do Miyazaki. O Viagem de Chihiro também. São os que eu mais gosto. Esses mais fantásticos são os que eu mais gosto.